Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 11 de maio de 2022. Continuamos a nossa campanha de orações pelas mães. É só deixar o nome dela aí nos comentários e juntos vamos rezar por essas pessoas tão especiais na nossa vida. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, vida dos que têm fé em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre em vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Amém. João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu deveria dizer e falar. E eu sei que o meu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta a parte final do livro dos Sinais, na qual o evangelista faz um balanço. Muitos creram em Jesus e tiveram a coragem de manifestar a sua fé publicamente. Outros discípulos creram, mas não tiveram tanta coragem de manifestar publicamente a sua fé. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga, e muitos simplesmente não acreditaram. Após esta observação, João retoma alguns dos temas centrais do seu evangelho. Crer em Jesus é crer naquele que o enviou. Esta frase é um resumo do evangelho de João. É o tema que aparece e reaparece de muitas maneiras. Jesus está tão unido ao Pai que não fala em seu próprio nome, mas sempre em nome do Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Deus é Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo. Aqui João retoma o que já havia dito no prólogo. O Verbo era a verdadeira luz que ilumina todo homem. João capítulo 1, versículo 9. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a conheceram. Versículo 5. E aqui ele repete: Eu, como luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é uma resposta viva às grandes questões que movem e inspiram a busca do ser humano. Uma luz que ilumina o horizonte e revela o lado luminoso das trevas. E, chegando ao final de uma etapa, surge a pergunta: como será o julgamento? Nestes 2 versículos, o evangelista esclarece o tema do julgamento. O julgamento não é feito segundo a ameaça com maldições. Jesus diz: se alguém ouvir minhas palavras e ele não as observa, eu não o condeno, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, tem quem o condena. A minha palavra irá condená-lo no último dia. O juízo consiste na maneira como a pessoa se define diante da sua própria consciência. As últimas palavras do livro dos Sinais são o resumo de tudo que Jesus disse e fez até agora. Ele reafirma o que afirmou desde o início.
Eu não falei de mim mesmo. O Pai que me enviou, ele mesmo me ordenou o que eu devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus é o reflexo fiel do Pai. Para isso, não oferece provas nem argumentos àqueles que provocam a legitimar suas credenciais. É o Pai que o reconhece pelas obras que faz. E ao dizer obras, ele não está se referindo aos grandes milagres, mas a tudo o que ele disse e fez, até as menores coisas. O próprio Jesus é o sinal do Pai, é o milagre caminhante, a transparência total. Ele não pertence a si mesmo, mas é inteiramente propriedade do Pai. As credenciais de embaixador não vêm dele, mas daquele que ele representa. Vem do Pai. Santo Inácio de Lácone, Francisco Inácio Vincenzo Peis, nasceu na cidade de Lácone em novembro de 1701. Seus pais eram muito pobres, mas educaram os filhos no fiel seguimento de Jesus Cristo. Inácio, desde a infância, sentiu um forte chamado para a vida religiosa. Ainda menino, o chamavam de Santinho. Não frequentou nem um dia de escola e nem aprendeu a escrever, mas todos os dias assistia à missa e era coroinha. Possuía dons especiais da profecia, da cura e um forte carisma. Antes de completar os 20 anos de idade, decidiu que seguiria os passos de São Francisco de Assis. Procurou um convento, mas não pôde ser aceito, devido à sua frágil saúde. Somente depois de muitas tentativas é que foi aceito pelos capuchinhos. Frei Inácio de Lácone morou em vários conventos. Enfim, estabeleceu-se no convento do Bom Caminho, em Cagliari. Era encarregado da portaria, função que desempenhou até a morte. Tinha o verdadeiro espírito franciscano, exemplo vivo da pobreza, entretanto de absoluta disponibilidade aos pobres, aos desamparados, aos doentes físicos e aos doentes espirituais. Durante seus últimos 5 anos de vida, Inácio ficou completamente cego. Mesmo assim, continuou cumprindo com rigor a vida comum com todos os regulamentos do convento. Morreu no dia 11 de maio de 1781. Depois da morte, a fama de sua santidade se fortaleceu com a relação dos milagres alcançados por sua intercessão. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santo Inácio de Lácone, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira, até amanhã, se Deus quiser.